Sexta-feira e chegamos a mais um término da semana aqui do nosso estudo do guia Alusões, Imagens e Símbolos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Como estudar as profecias bíblicas, que é um estudo sistemático para a gente entender melhor a palavra de Deus. Então a gente viu aqui durante a semana toda sobre o tema nos Salmos, relacionando isso com as profecias, com dicas para a gente entender os símbolos, as alusões do que vai acontecer com a raça humana, tá bom? Então fica comigo até o final, a gente vai fazer o desfecho de tudo, dar uma rápida recapitulada e fazer esse estudo adicional aqui da sexta-feira, tá bom? Logo após a vinheta, vai valer a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então? Se você não pegou os estudos anteriores, aproveita aí, hoje é sexta, né? Dá uma olhada sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, tá tudo aqui no card, na descrição, nos comentários, tem um link para você acompanhar aí, tá bom? Então, compartilhando a tela aqui para você ficar acompanhando visualmente, que eu gosto muito dos slides, tá aqui. Então, resumo da semana hoje, dia 23 de maio, sexta-feira, né? O tema que a gente estudou essa semana foi nos Salmos. Então vamos dar uma recapitulada rápida aqui, né? Que a gente viu aí no sábado que a gente começou, a gente viu que o povo de Deus dos últimos dias recebeu a mesma tarefa que o antigo Israel, né? Que a gente viu que foi um povo que foi chamado para representar Deus aqui na terra, para ser luz, para ser exemplo, né? E diferente do que muita gente entende, não tem nada a ver com ser um povo para ser salvo, só eles serem salvos. Isso é distorção, é falta de interpretação bíblica correta, tá bom? Essa é a aliança que Deus fez com o povo. Deus chamou um povo para representá-lo. Ele chamou um povo para ser exemplo, para abençoar, desde que o povo andasse na linha, desde que o povo obedecesse. O povo não obedeceu, idolatrou, se corrompeu, né, negou, se rebelou, e Deus aí abriu a oportunidade para qualquer pessoa que queira ser obediente representá-lo, né? Então a gente fala aí do Israel espiritual, o novo Israel, sendo que a aliança a gente vai ver que é sempre a mesma, né? Então, devemos ser luz para as nações, levando o último chamado de misericórdia para todos, a fim de que adorem e obedeçam ao Criador. Então a gente viu isso no sábado. No domingo a gente viu que o santuário terrestre prefigurava a pessoa e a obra de Jesus em detalhes surpreendentes. Todos os símbolos, tudo do santuário que Deus pediu para fazer o tabernáculo, o santuário, para Deus habitar no meio do povo. Mesmo o povo não merecendo, o amor de Deus é tão grande, que ele sempre, pela sua misericórdia e pela sua graça, tentou restaurar, sempre encontrou graça em algum fiel, o remanescente. E ao longo da história, isso veio dando possibilidade da salvação para todos, tá? Ser estendida, né? Então, aqui a gente vê aqui, ó. Então Deus faz ali fisicamente, né, o santuário, o castiçal, pia, o sacrifício, fazendo uma sombra de tudo para demonstrar a realidade que viria, o tipo para encontrar o antítipo que viria na pessoa de Jesus Cristo, né? Então a gente viu que desde os objetos ali, desde o sacerdote e as ofertas, até os móveis e outros detalhes da construção, tudo falava a respeito de Jesus. Para as pessoas entenderem quem era o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Mas o povo, infelizmente, mesmo com toda essa simbologia, com toda essa pedagogia, essa didática, o ser humano negligencia e não reconhece, não enxerga, né? O afastamento de Deus é tão grande. Segunda-feira a gente viu que agora que o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, no santuário, também podemos estar presentes nesse lugar, porque sua justiça perfeita é atribuída a nós pela fé. Então a aliança antiga, que precisava ter um ritual ali para encontrar com Deus, porque Deus não habita onde tem o mal. Então tinha ali o santuário, o sacrifício do cordeiro representando uma ponte para espiar os pecados e conectar o homem com Deus. Quando Jesus vem, que é o Cordeiro de Deus, ele acaba com essa cerimonialidade, não precisa mais desse ritual, e a mesma aliança continua, só que agora de uma forma diferente, basta você crer pela fé. Basta aceitar e obedecer, né? Então a salvação é pela graça, pela fé, pelo que Jesus fez, o sacrifício de Jesus. E ele é a ponte, ele que nos conecta de novo com o trono de Deus, sem precisar de espaço físico, de tabernáculo físico, né? Daquele espaço, daqueles rituais ali físicos que era necessário de imolar cordeiro, derramar sangue, espiar uma vez por ano ali no lugar santíssimo. Então Jesus, quando morre, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ressuscita, está consumado, fez a obra toda, mostrou tudo, pagou o preço que o salário do pecado era a morte e ele está no céu agora intercedendo por nós. É isso que está falando aqui. O Cordeiro está estabelecido no Monte Sião, no santuário agora celestial. E lá intercede por nós de maneira tal que a gente pode se conectar com Deus no pensar, né, no agir, no orar, sem precisar de rituais físicos, né? Isso não tem nada a ver com desobedecer às leis. Os 10 mandamentos a gente viu que é a lei eterna, é a lei moral, é o que Deus pede para a gente continuar obedecendo. Não precisa fazer ritual de sacrifício, mas o sacrifício que a gente faz é se apegar a Cristo para ser obediente às ordenanças divinas.
né? E as ordenanças estão ali nos 10 mandamentos. Por isso que a Bíblia fala, quem crê e for batizado. E Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E lá no Novo Testamento fala que a fé sem obra é morta. Então, a fé salva. A sua demonstração dessa aceitação, dessa salvação, está na sua obediência, nas suas obras, no seu comportamento. Demonstrando que você ama a Deus, né? Sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, tá bom? Então, muito bacana. Na terça-feira, o nome de Deus é seu caráter. A lei é uma transcrição de seu caráter. Então, a gente viu isso, que o nome tem uma grande relevância, né? No mundo antigo. E até hoje, algumas pessoas ainda levam essa coisa do nome da família, do sobrenome. Então, a gente viu que o nome de Deus é eterno, representa o seu caráter, a sua lei, né? Por isso que um dos mandamentos é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o nome representa o caráter, as leis de Deus, né? A gente viu ali no Monte Sinai, Deus escrevendo os seus estatutos, o seu nome ali nas pedras, as suas leis, as suas diretrizes, dando ao povo, né? Então, os que estão no Monte Sião amam o Senhor. Então, os que estão salvos, os que estão realmente, genuinamente aceitando, eles amam. E a demonstração desse amor se manifesta na obediência a lei. Então a lição da terça nos lembra essa mensagem importante de que não tem essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Você precisa fazer sempre a sua parte, demonstrando o amor de Deus na sua vida, né? Se tornando uma nova criatura. Porque senão não vai ter como entrar no céu do jeito que você tá, né? Então, quarta-feira, uma vez que o nome de Deus é escrito em nosso coração, não podemos ficar em silêncio. Então a gente viu na quarta a importância de pregar a mensagem. Ide, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então a gente precisa falar de Deus. De qualquer forma, às vezes você se acha indigno ou incapaz, até uma postagem no Instagram, no YouTube, um áudio no WhatsApp, uma imagem que você compartilha, desde coisas mais intensas na igreja, como cantar, pregar, enfim, fazer um estudo bíblico. Tem muita coisa que você pode fazer para levar Deus para as pessoas. Então pensa com carinho, ora, pede ao Espírito Santo para te usar, porque a gente não pode ficar em silêncio. Tem uma frase de Martin Luther King que fala que pior do que o problema dos ímpios, o grito dos ímpios, as malfeitorias, né, é o silêncio do justo. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa passar a mensagem, né? Na quinta-feira, a gente viu aqui que as 3 mensagens angélicas estão fundamentadas no Evangelho eterno. Profecia, o sinal da profecia, a essência da profecia é pregar a mensagem do Evangelho, de Jesus e a volta dele para nos levar para morar no novo céu, na nova terra, onde não tem mais pranto, mais dor, mais sofrimento, tá bom? Viver eternamente com o nosso Criador. Essa é a mensagem de qualquer profecia do Evangelho, da Bíblia toda, tanto o Antigo Testamento como o Novo, né? Então, fora do Evangelho eterno, não temos nada de valor para dizer ao mundo. Então, a gente vê aqui a importância também de focar na palavra de Deus com relação à volta dele, à vinda dele, à salvação que ele quer dar. Lógico que as doutrinas são importantes, porque entendendo a doutrina corretamente, a gente entende o plano. Mas tem muita gente que foca só na doutrina, e se torna legalista, né? E esquece o amor de Deus, esquece a principal mensagem do Evangelho. Assim como também tem muita gente que foca só na mensagem do Evangelho, no amor de Jesus. Jesus ama, eu estou salvo, não preciso fazer nada porque ele me ama, ele morreu por mim, ele fez tudo. E a pessoa negligencia as doutrinas. A doutrina da obediência, dos 10 mandamentos, a doutrina de ir, de pregar, de ser um duplicador, pescador de homens, né? Então tem que ter equilíbrio, né? Porque os dois extremos, o radicalismo, compromete o que Deus de fato quer. E aí você distorce, tira texto do contexto e acaba arrumando pretexto para não obedecer o que Deus pede, né? Então que a gente tenha consciência e discernimento, tá bom? E aqui esse resumo do Infolição, né? Eduardo Arada sempre trazendo imagens bem interessantes, resumos aqui. E aí ele coloca aqui o que é que a gente precisa lembrar ao chegar ao fim da semana com consciência da nossa falha, que somos pecadores, indignos, né? Mas temos a esperança na graça dada por Jesus, né? Então ele faz uma pergunta aqui, o que precisamos lembrar ao chegar no fim dessa semana, com consciência da nossa falha, mas esperança na graça, né? Então a gente já acabou dando spoiler aqui de tudo isso que a gente viu, né? Que Jesus é o nosso Salvador, Redentor e Rei. Ele veio tirar o pecado do mundo, veio cumprir, não veio abolir nada. Quando ele cumpre, os rituais que levavam a ele ficam desnecessários, não precisa mais, porque ele mesmo veio em carne e osso, e agora ele pede para a gente obedecer como ele obedeceu, e os 10 mandamentos de Deus, tá bom? Os salmos e aquele que os cumpriu nos mostram o caminho. Então é isso, ele veio cumprir, mostrar, olha, cada mandamento, um por um ali, tem que ser seguido, porque é o caráter de Deus, é o que Deus sempre quis do ser humano, tá? Somos lembrados de que o pecado traz dor, mas não define o fim. Salmo 51, Salmo 32 diz isso. Somos lembrados de que a aliança de Deus não falha. Salmos 89, 3, Salmos 28, tá? E de que Cristo intercede pelos redimidos. Está lá no santuário, a porta da graça ainda está aberta para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Romanos 8,34 aqui falando dessa remissão. Davi caiu,
mas foi restaurado. Aqui lembra a gente que a jornada do cristão é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Então a santidade é a busca pela perfeição, é a busca pela obediência. Ainda que a gente caia, isso pode ser um acidente, em Cristo a gente é mais que vencedor. Ele vai sondar o coração, tá bom? Cristo venceu e por ele nós permanecemos também. Então, bacana isso aqui, né? E aqui no texto escrito aqui do guia, né, físico, que está em minha mão aqui, tem algumas coisas legais, ó. Os Salmos de Davi passam por uma série completa de experiências. A gente viu nos Salmos, né, parte 1, semana que vem deve ter a parte 2. Então, desde as profundezas da culpa consciente, da condenação própria, até a fé mais sublime e mais exaltada comunhão com Deus. Então, a gente vê aí essa vida do cristão que é altos e baixos, né? Como o batimento do coração, quem já viu um eletrocardiograma ali, as ondas QRS ali, né, PQRS ali, coloca, sobe, desce, movimento e vida significa subida e descida. Quando está estável, a zoadinha pi, é porque a vida parou, cessou. Então, essas subidas, ondulações, movimento é vida, né? E a vida do cristão é assim também. Tem altos, tem baixos, mas com Cristo a gente acaba vencendo, né? Então aqui o autor do guia coloca: o registro de sua vida declara que o pecado traz apenas vergonha e tristeza, mas que o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundidades. E que a fé erguerá a pessoa arrependida para que participe da adoção dos filhos de Deus. De todas as promessas contidas na palavra de Deus, nos Salmos, esse é um dos mais fortes testemunhos da fidelidade, justiça e misericórdia de Deus em sua aliança. Então, a gente sempre tem falado de aliança, e a gente tem que entender que a aliança é uma só. A aliança, como a gente tem no casamento aqui, é um pacto, né? Onde ambas as partes têm uma tarefa, né? Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e desde o Éden ele fez uma aliança, deu o sábado como sinal de relacionamento, que queria habitar com o ser humano. Então, a primeira aliança foi ali e fez um pacto com Adão e Eva, falando: olha, você vai ter tudo aqui, ó, tem tudo, só não coma o fruto dessa árvore aqui do bem e do mal. A aliança ali foi: ó, você vai ter tudo, vai viver eternamente, só me obedeça. Então, Deus, o pacto de Deus era dar tudo, vida plena, abundante, e aí ele colocou uma regra. E a parte do ser humano era obedecer. A parte do homem é sempre obedecer ao que Deus pede. Então, esse é o pacto, tá? Então, Deus dá vida eterna, vida plena, sustém, mantém, se relaciona intimamente com sua criatura. E a criatura, a parte dela é obedecer, ser fiel, tá bom? A aliança é isso. Desde o Éden isso foi pactuado. A aliança é a mesma sempre. Tem gente que, nova aliança no sentido figurado de que foi uma forma diferente de lembrar, de confirmar aquela aliança lá atrás. E as pessoas não entendem isso. Então no Éden foi assim. E a gente vê que o homem se perdeu, quebrou a aliança, veio o pecado, aí Deus faz uma confirmação da aliança. Olha, mesmo você fazendo isso, eu tenho um plano de redenção, de salvação. Faz aqui esse cerimonial, esse sacrifício, esse ritual aqui para representar a aliança que eu tenho com você. Eu vou manter a minha palavra, agora me obedeça. E aí pede o sacrifício para lembrar do cordeiro, expiar o pecado, para ele poder se relacionar, continuar se relacionando com o ser humano. E aí tem seres humanos que idolatram, fazem ofertas e sacrifícios para outros deuses, traem a aliança. Aí vem Noé, dilúvio, Deus vem renovando a aliança com pessoas, o povo se perde, as nações são feitas, o bisneto de Noé vem e tenta fazer a Torre de Babel para atrair, usurpar o trono de Deus, quebra a aliança, Deus aí forma nações, escolhe Abraão. Perceba aí, ao longo do tempo, a aliança sempre é a mesma, é Deus querendo se relacionar e garantindo vida plena, só que o homem precisa obedecer. E aí Deus vem trazendo métodos de forma didática e pedagógica diferente e o homem não entende. Aí estabeleceu ali o santuário para habitar no meio do povo e fazer ali os rituais, mostrando que Jesus era tudo, santuário, as peças, o santo, santíssimo. E o ser humano aí vai e adora bezerro de ouro, faz um monte de coisa, quebra a aliança. Então a gente vai vendo ao longo da história, Jesus veio para renovar a aliança, consertar as distorções, os erros absurdos que líderes religiosos levaram a palavra de Deus. E aí as pessoas vêm, quebram a aliança, crucificam o Filho de Deus. Ele aí, através da morte dele, o Cordeiro que tira do pecado do mundo, fala: agora está consumado. Não precisa simbolizar mais nada. Eu já fiz o que precisava para conectar Deus de novo ao ser humano, sem precisar de ritual, de sacrifício, de nada. Só que aí a aliança muda porque não precisa de nada físico, de ritual, de matar cordeiro, mas a obediência permanece porque é o pacto desde o início. Então você aceita Jesus, então Jesus morre, Jesus faz a parte dele, a parte de Deus, te dando vida eterna, vida plena, relacionamento íntimo com Deus, mas a sua parte continua. Qual é a sua parte desde Adão? A obediência. A obediência é o que agora? Aos 10 mandamentos. Tá? Então, isso é claro, mas hoje o ser humano continua quebrando a aliança. Tem gente que diz que a lei foi abolida, que o sábado não é para ser guardado, era só para judeu, e a gente vê as distorções da aliança, né? Então, a gente precisa entender toda essa trajetória aí para entender o que é a aliança. A aliança é uma só. As formas de demonstração
é que mudam ao longo da história conforme o perfil da humanidade ali, né, daquele povo. E aqui o autor coloca um registro de Salmos e de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, da Casa Publicadora Brasileira, falando aqui da relação de Deus com Davi. Ó, jurei a Davi, meu servo, a minha mão estará sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. Em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Deus, meu Pai, e a rocha da minha salvação. Então olha a parte de Davi obedecendo, adorando ao Deus Criador, né, se humilhando, reconhecendo. Então quando a pessoa faz a parte dela na aliança, Deus responde, ó, conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Então confirmar a aliança é porque ela já existia, sempre existiu. Então Deus vai confirmando a aliança, a mesma aliança, ao longo da história. E quando fala de uma nova aliança, como eu já disse aqui, é porque diferente das outras que tinham um ato físico ali, do homem fazendo algo representando sombra, porque o ser humano não pode fazer nada para se salvar. Então era uma sombra da realidade, era um tipo representando o antítipo do plano da salvação. O único que é digno de realmente tirar o pecado e conectar o ser humano com Deus, né? Então, antes precisava fazer isso para lembrar. Hoje não precisa mais porque Jesus veio. Por isso que é uma nova aliança. Você não precisa fazer mais nada. Até porque não tem nada que você faça para dar a vida eterna. É só Jesus, tá? Então, a nova aliança é você aceitar isso, o que ele fez, né? Então, aqui a humanidade fracassou na sua parte da aliança. E até hoje tem fracassado, né? Davi, homem segundo o coração de Deus, que está lá em Samuel 13, 14, né? 1 Samuel, apesar dos erros graves, foi usado para transmitir a salvação. Então Davi prefigurou Jesus, né? Cumpriu perfeitamente a aliança de Deus em nosso favor. E aqui vem uma pergunta legal para você responder. Comenta aí, né? Se você acompanha aqui, faz esse comentário. Qual o salmo que você tem uma experiência mais pessoal? Quando você lê ali, você entende que está falando para você, né? Que representa o que você já viveu, o que você vive, né? Que você fala no seu coração. Tem um salmo predileto, preferido aí, porque conecta com a sua experiência de vida? Então, coloca aí no comentário qual o salmo que mais mexe com você, mais te aproxima de Deus, tá bom? A gente viu durante a semana que o Salmo, né, faz referência aos templos, e o templo que era o lugar, o trono de Deus aqui na terra, o Monte Sião, a Arca da Aliança, né, o nosso corpo como o templo do Espírito Santo, né, e o templo em si, o templo, né, que foi construído ali, que a gente viu aqui, o espaço físico, né, para Deus habitar, o santuário, o tabernáculo. Então tudo isso aqui nos aproxima de Deus, né? E Davi tinha um amor intenso com essa relação com o santuário, né? Isso tudo nos ajuda a apreciar essa obra do sacerdote, né? Que é Jesus, que está no céu, intercedendo por nós. Então, muito bacana o guia aqui trazendo essas lembranças, esses resumos aqui. E aqui no auxiliar coloca o seguinte, ó, à luz da lição dessa semana, a gente ponderou também algumas coisas importantes, né? De orar pela paz de Jerusalém, a gente viu isso no Salmo, né? Então, a gente vê que até na oração que Jesus ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, e ele vem aqui, ó, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Então que a vontade primordial tem que ser de Deus e não a nossa, né? Note que a oração não consiste apenas em uma solução espiritual para o nosso mundo angustiante. Trata-se da vinda de Jesus para transformar o mundo. A nossa esperança na vinda do Senhor, a atenção aos sinais dos tempos, os eventos sensacionais no mundo, tem que despertar na gente, né, o desejo de nos prepararmos para o reino de Deus. Tudo isso completa nosso crescimento e desenvolvimento pessoal como cristão, né? E aí vem aqui, ó, porque é assim que os sentimentos e pensamentos do nosso coração vão ficar alinhados com as ideias do reino de Deus. E aí vem a motivação do nosso esforço em direção à santificação, né? Que é o sujo tentando se limpar, né? Mesmo que pareça impossível, por Jesus a gente tem a misericórdia e a graça, né? Então, nosso ideal de santidade deve nos tornar mais sensíveis e éticos no tratamento com os outros seres humanos, né? Ter empatia. Então, isso tudo é reflexo dos frutos do Espírito na nossa vida. E aqui, para finalizar, Ellen White sempre traz aqui um comentário de Ellen White, que coisas assim, uma mensagem pra gente, pra mim e pra você. Presta atenção nesse finzinho aqui, ó. Todo o que alega crer que o Senhor virá em breve, examine as Escrituras como nunca, pois Satanás está determinado a tentar todos os artifícios possíveis para manter as pessoas na escuridão e cegar a mente para os perigos dos tempos em que vivemos. Que todo crente, né, eu e você que está aí do outro lado da telinha, tome a Bíblia com fervorosa oração para que seja iluminado pelo Espírito Santo quanto ao que é a verdade, para que conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Está em João 17,3 a referência disso. Decepcione o inimigo, procurando a verdade como se procuram tesouros escondidos. Referência a Provérbios 2,4, né? Agora é a hora da provação. Apocalipse 3,10 diz isso. O alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados. Esse é o começo da luz do anjo cuja glória iluminará a terra, conforme Apocalipse 18, verso 1. E olha o que ela diz aqui pra gente.
Ellen White fala, é tarefa de todo aquele a quem a mensagem de advertência chegou, exaltar Jesus, apresentando ao mundo revelado em tipos, sombreado em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, desvendado nas lições dadas aos seus discípulos e nos maravilhosos milagres realizados em favor dos filhos dos homens. Examine as Escrituras, pois elas testificam dele, conforme João 5,39 fala, né? E aqui vem um recado pra gente, pra mim e pra você que quer resistir às tentações, ó. Se você quiser resistir no tempo de angústia, você deve conhecer a Cristo e se apropriar da dádiva de sua justiça, que ele imputa ao pecador arrependido. A sabedoria humana não servirá para elaborar um plano de salvação. A filosofia humana é vã. Os resultados das mais elevadas capacidades do ser humano são inúteis. São muito aquém do grande plano do Mestre Divino. Nenhuma glória deve redundar para o homem. Toda contribuição e glórias humanas são pó, vale de nada. Pois a verdade, como é em Jesus, é o único meio disponível para a salvação do ser humano. Então não tem nada que eu e você possamos fazer, além de se entregar a Jesus, crer nele e obedecer o que ele pede. É isso que a gente tem que fazer. Então quem faz isso, quem aceita isso, quem é obediente, quem segue a sua parte na aliança, no pacto da obediência, este tem o privilégio de se conectar com Cristo e então o divino e o humano se combinam. Que maravilha, né? Nessa união está a única esperança do ser humano, pois é quando o Espírito de Deus toca o coração que suas virtudes ganham vida e o homem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele foi manifestado para trazer à luz a vida e a imortalidade, segundo Timóteo 1,10 fala sobre isso. E aqui fala em João 6,63. Ele diz, as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. O salmista declara em Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples, né? Então, que a gente possa entender essa mensagem, essa verdade, praticar, ser obediente, né? Porque não tem justificativa, mimimi, para não querer obedecer ao que Deus pede. E melhorou muito, né? Não precisa fazer mais rituais, mais sacrifícios. Hoje a gente só precisa aceitar e amar o que Deus fez. E demonstrar isso através da nossa obediência aos mandamentos, aos 10 mandamentos de Deus que representam o caráter dele, tá bom? Então, que a gente possa pregar essa mensagem para que Jesus volte logo, tá bom? Se você gostou, curte, comenta aí, se inscreve aqui no canal. Eu sempre falo isso no final para você ajudar esse conteúdo a ir mais longe, né? Duas coisas acontecem quando você faz isso. Você vai ficar atento, recebendo avisos, notificações dos vídeos que eu posto aqui no canal, de várias coisas. E você vai ajudar esse conteúdo a ir mais longe. Sendo um missionário, duplicando essa mensagem. Olha aí uma outra característica, uma outra forma de você pregar. Compartilhando esse link, curtindo, comentando. Você ajuda, mesmo sem perceber, a levar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Então dá essa moral aí, não custa nada. E desde já, um feliz sábado para você. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.